Olá, pessoal, muito bom dia para quem está aí na FM 107,7 nos acompanhando agora. Mais uma edição do nosso Pensando Bem. Hoje estamos não fora do estúdio, em 4 estúdios diferentes, né? Eu em um, Juremir em outro, e nossos convidados, cada um também no seu canto lá. Estamos todos hoje online aqui no nosso Pensando Bem, que chega sempre com o apoio da Matinal Jornalismo e também sempre com carinho dos nossos professores lá da Durk Sindical e, é claro, trazendo assuntos importantes. Professor Juremir, inclusive, escreveu sobre o que nós vamos falar, né, agora em seguida aqui no programa, tema da sua coluna na Matinal, Kafka no Goethe, sobre o evento que vai acontecer. E, Juremir, deixa eu já te chamar aí, tirar aqui da tela. Tudo bem, professor? Opa, Nando, tudo bem? Hoje, nesta modalidade especial, de vez em quando isso acontece, e com convidados para falar de um tema muito relevante para quem gosta de cultura. Esses 100 anos sem Kafka, que vai ser motivo de um evento no Instituto Goethe. Nós estamos, então, com o Dr. Nilson Maia e com o psicanalista Abrão Slavutsky, que são conhecedores da matéria e gostam, estudam, conhecem a obra de Kafka. Então, vamos aproveitar, Nando, para beber nestas fontes que conhecem o autor. Doutor Nilson Mendes, muito obrigado pela presença, prazer estar falando, doutor Abraão. Como diria Juremir em sua coluna na Matinal, poucos autores que se tornam um adjetivo, né? Kafkiano, né? Como é o autor que a gente vai estar falando agora. Um abraço, doutor, bom dia. Bom dia, Nando, Juremir e Slavutsky. Quando recebemos esse convite do Instituto Goethe, em sintonia com a Casa da Memória da Unimed RS, que já está agora assumindo o seu lugar, ainda jovem, né? 5 anos só de atividades, mas com já uma dezena de exposições, e se tornou um local em Porto Alegre, pelas demandas que nós temos recebido, a gente já pode dizer isso, referencial, assim, e na cultura da nossa cidade, por extensão do nosso estado. Como agora nós estamos vivenciando, comemorando os 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul, 1824, né? O Instituto Goethe, e também o próprio governo do estado, através da sua secretaria, tem estado conosco e com a equipe que nós temos aqui, no sentido de uma participação mais ativa nisso. E o Instituto Goethe entrou nisso, e como sabem que eu me dedico há 30 anos, não sei mais quanto tempo, a estudar esse autor, por acaso, assim, na vida, surgiu, tem alguns motivos, etc., nos convidou para fazer essa palestra inaugural desse evento que eles terão lá a partir do dia 14 de agosto, quarta-feira da próxima semana, e que vai ter um segmento na quarta seguinte e ainda na outra até o final do mês de agosto. Então, essa foi a composição incluída nisso, porque o Kafka, mesmo sendo uma pessoa nascida em Praga, né? No tempo ainda do Império Austro-Húngaro, depois Tchecoslováquia e hoje República Tcheca, ele escreveu toda a sua obra em alemão. Então, o Instituto Goethe se inclui nisso, né, pelas suas características, e eu acredito, Juremir, Nando, que tenha sido esse o motivo que nos leva a participar desse evento. Juremir. Pois é, Nando, quero entrar aqui direto ao ponto, perguntando ao Abrão Slavutsky
psicanalista se o Kafka tinha uma personalidade complexa, era um sujeito curioso, para alguns um tanto estranho. Por exemplo, parece que gostava muito de sexo. Noivava, mas não casava. E, bom, depois ficou doente, e aí já é outra história. Mas alguns dizem que ele tinha um transtorno de personalidade esquizoide. E outros dizem que ele talvez tivesse alguma tendência homossexual. Afinal de contas, como é que era a personalidade do Kafka? Tinha ou não tinha algum transtorno? Juremir, eu acho que esse caminho é um caminho, mas eu acho que também tem outros caminhos. Ou seja, tu imagina, Juremir, se nós, apaixonados pela cultura, fôssemos colocar no divã Van Gogh, a gente fosse colocar no divã os grandes gênios da humanidade para a gente se divertir, assim, né? Se divertir quase que sadicamente, né? Com as loucuras de cada um, né? Entende? Então, seria algo que eu nunca faria, né? E o Freud tinha um respeito, uma admiração, uma inveja pelos artistas, porque dizia que os artistas sempre chegavam antes que os psicanalistas e que as ciências em geral. Então, Kafka, que tem o título dessa organização fantástica, né, de 3 noites, 14, 21 e 28, de 100 anos sem Kafka, para começar, eu diria 100 anos com Kafka, só para brincar, né, o 100 e com. 100 porque está vivo, e com porque à medida que o tempo passa, como diria um amigo meu, ele escreve cada vez melhor, né? O Kafka é talvez o único escritor que eu saiba que liga a sua letra K ao Kafka, né? Quer dizer, a letra K está ligada a Kafka, né? Por exemplo, a letra S, Shakespeare não é identificado pelo S, Goethe não é identificado pelo G, mas Kafka com K, é mais do Joseph K e tal, toda aquela questão do K, e que grandes escritores como Borges, como o poeta Auden, dizem que assim como teve Dante, assim como teve Shakespeare, assim tem um Kafka. Então, ou seja, e eu comparto, né, de que Kafka, ele cresce com o tempo. Ou seja, os grandes pensadores franceses das últimas décadas, e não só das últimas, né, tem em Kafka uma referência, né, Albert Camus, Sartre, depois todos os estudiosos, né, que o Juremir conheceu também quando esteve lá na França, se dedicam, né, a ver o que tem em Kafka que revela não o seu desequilíbrio, a sua loucura, que revela a loucura da condição humana. O que tem na obra do Kafka, quer dizer, o que na verdade isso acontece? Aí se tem a primeira ponte de Kafka com Freud, quer dizer, Kafka revela o que tem de estranho, não só nele, que evidentemente tem muitas coisas estranhas, como o Jeremir fez referência, mas o estranho da condição humana, né? O chocante da condição humana. E nesse ponto, Kafka diz assim, que a literatura tem que ter o poder de uma machadinha no gelo, porque nós estamos, em alguma medida, ele disse, né, um pouco como congelados diante de uma realidade que a gente ele tem que fazer aquilo que ele faz, né? Quer dizer, a metamorfose começa na primeira frase, o cara se acorda e virou um inseto, né? Bom, então esse seria um tópico. O segundo tópico seria o humor do Kafka, que é um tema que em geral é desprezado. Parece que o Kafka é só do terror, é só da tragédia, é só do sofrimento e da tristeza, e que ele não tem humor. Na verdade, tem muito humor na literatura do Kafka, que é o que o Rainer Starr, que é o grande biógrafo do Kafka, que em português só está traduzido o volume do meio, né, coloca, né?
E a terceira questão é a questão judaica em Freud. Desculpe o ato falho, mas é que eu estou associando a questão do Kafka e do Freud, depois eu vou poder desenvolver o que acontece com Kafka, né? Quer dizer, o fato dele ser judeu, em alguma medida, influenciou na forma dele pensar, nessa coisa da exclusão dele, que ele diz que se sente mais estranho que um estrangeiro dentro da família dele, né? Quer dizer, toda a metamorfose é esse estranhamento, né, de alguém que participava da família e de repente virou um inseto, né? E eu creio que uma característica do Kafka, ele trabalha muito com a questão da lei, não só no processo, né? Quer dizer, ele trabalha com a questão da lei, ele fez direito, ele tem uma série de discussões e debates e comentários em torno disso, né? E isso é uma característica de uma tradição de comentaristas e discussões da lei que vem através dos séculos, né, dentro da história do povo judeu, através do Talmud, e os seguidores, Maimônides, Rashi, estão sempre comentando e debatendo e discutindo, né, e que é um pouco o que o Kafka, eu creio que faz. Então eu penso que o Kafka, ele revela coisas muito chocantes da condição humana e que não são fáceis de a gente gostar. Eu acho que quando nós pensamos na loucura do Kafka, e podemos pensar na loucura do Kafka, né, essas questões todas, eu acho que poderia nos desviar de ver a loucura da guerra, a loucura da crueldade, a loucura da destruição da terra pela ecologia e etc, né? Então, eu diria assim, né? Kafka fala de nós. Kafka fala da condição humana. Agora, doutor, aquela da... primeiro que ele faz sucesso, né, como escritor depois, pós-morte, né? Mas a questão de ele queimar várias das suas obras e pedir para que depois que ele morresse, para o seu amigo, né, que também queimasse as obras dele, né? Ainda bem que o amigo não cumpriu a promessa, né? Pois é, mas tu vê só, ele pede para queimar a quem foi o primeiro a ver que ele era um gênio. Quer dizer, antes de Kafka descobrir que era... Kafka nunca descobriu que era um gênio, no meu ponto de vista. Max Brod, evidentemente, ele pede para o Max Brod, porque ele deixava tudo que ele escrevia, né, à mão e tal, não sei o que mais, para o Max Brod. Ele só terminou 3 livros, 30 ficaram tudo incompleto, né? Então ele pede para destruir, mas essa é uma característica chocante dele. Ele vai para um editor, essa é uma história que o Max Brod conta, vai o Max Brod, o Kafka, falar com o editor, para o editor editar as obras dele. Logo no início ele não tinha obra editada. E aí fala o Max Brod exaltando o Kafka, fala o editor, e o Kafka quieto, né? Até que o editor pergunta para o Kafka, mas, bom, o que tu quer editar, o que tu está pensando? E Kafka diz assim, posso lhe dar um conselho? E o editor, sim, alegre, animado, não me edite. Ou seja, isso é uma coisa insólita, entende? É uma coisa surpreendente, mas assim era o Kafka. Então, o Kafka, quando foi morrer, isso um pouco antes ele escrevia, que ele estava feliz em morrer. Ou seja, bom, claro, ele vinha de um grande sofrimento, ele tinha uma tuberculose terrível, ele já não podia mais falar, ele estava sofrendo muito, mas ele estava feliz que ele ia finalmente morrer. E o médico dele, na última hora, não queria dar a morfina para ele morrer. E ele disse, se tu não me der essa morfina, tu é um assassino. Isso está contado, né? Ou seja, então o Kafka, ele era muito surpreendente, mas ele surpreendeu a nós com uma literatura que para Amos Oz, por exemplo, é discutível a tese do Amos Oz, e não é só do Amos Oz, que há uma antecipação da grande loucura que seria a Segunda Guerra Mundial. Se isso é assim, não é assim, é uma ideia, uma hipótese, né?
mas que esse terror todo que se descreve na literatura do Kafka, que foi o terror da literatura do Kafka e de Kafka mandar queimar suas obras frente a queimarem milhões de seres humanos? Quem é que estava mais louco nessa história toda? Fala, Juremir. Doutor Mai, o senhor tem passado a vida lendo Kafka, lendo sobre Kafka e falando sobre Kafka. Então, a primeira pergunta é: o que o apaixona tanto em Kafka? Claro, a gente sabe, é um autor genial, tem uma obra que surpreende, emociona, choca, mas o que mais especificamente o fez, ou tem feito com que o senhor dedique grande parte das suas horas livres para ler Kafka? Nós temos que considerar aí, Juremir, esse programa, ele vai ao ar no sábado, tá? Isso. Pela manhã. E a palestra é na quarta-feira da semana que vem. Vamos dar um spoiler, como você disse. Então, eu não posso fazer palestra aqui, né? Claro. Porque são tão instigantes todas essas colocações que o doutor Abraão expôs, né? Com muita razão, sob esse aspecto de vista, né? E que cada uma delas, caberia praticamente uma palestra. Eu acho que nós temos que fazer um curso aí, vou me associar ao doutor Abraão e fazer um curso onde os aspectos de um e de outro são apresentados. Apenas aqui, num trailer, assim, digamos, dos raros escritores, existem outros na literatura ocidental, principalmente, que é a que eu falo, tiveram tanta relação entre a sua vida pessoal e a literatura e a sua obra publicada. Poucos escritores tiveram esse tipo de relação entre uma coisa e outra. Só isso já é uma discussão que assume diversos pontos de vista, em que aqueles que dizem: eu só vejo a literatura, não me interessa a pessoa que escreveu. Isso circulou durante bastante tempo, algumas áreas culturais, assim, ou até acadêmicas, digamos. No meu entender, no caso do Kafka e muitos outros, é imprescindível que se conheça toda a sua história, desde o nascimento e o que aconteceu logo após o seu nascimento. Por isso que eu disse, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes. O relacionamento com o pai que, no meu entender, é um pouco exagerado o que se fala, tá? Pela época em que ele vivia. A continuidade, ele ser obrigado a formar-se em direito e não querer exercer aquela função na companhia de seguros onde ele trabalhava, né? Porque aquilo tirava dele tempo necessário para escrever. O que não é literatura não me interessa. Portanto, o trabalho, mesmo que tenha sido um bom empregado da companhia de seguros para acidente de trabalho, no caso, aquilo era uma rotina burocrática que ela vai aparecer na literatura dele depois também. Mas vai aparecer como uma coisa ruim, uma coisa desagradável ter que fazer esse tipo de trabalho, enquanto que eu podia estar escrevendo, pensando. Então, por aí se nota esse relacionamento muito grande entre a vida, a profissão e a literatura. As mulheres de Kafka, tem uma parte da minha palestra que vai falar sobre isso. A questão que tu abordaste, para não deixar de falar, dos noivados, tá? E não concretizados no decorrer do tempo,
os biógrafos vão avançando um pouco nisso, não muito, né? Mas não se acha uma linha no Rainer Stack, por exemplo, ou tantos outros biógrafos tem aí, que indique qualquer encaminhamento, por exemplo, para homossexualismo. Poderia ter, pode até ter, não sei, mas não há nenhum momento e nenhuma linha que faça os biólogos encaminharem para esse lado. Não estou dizendo que é bom, que é ruim, tanto faz, entende? Mas poderia ter, como tem no Proust, por exemplo, né? Uma situação tão evidente, outra coisa não. E também é um dos grandes artífices, digamos assim, da literatura moderna, junto com o Kafka, Marcel, Le Petit Marcel. Né? Então, é por aí que a gente vai indo, Juremir e demais. A gente tem que considerar, e num pequeno espaço de tempo, assim, é muito difícil de entrar em detalhes, né? Detalhes de cada uma dessas situações. Eu vou dedicar uma parte desse momento lá só para uma pessoa, que não é o Kafka, é o Max Brod. A importância que tem o Max Brod na vida do Kafka. Se Max Brod não existisse, Kafka não existiria. E se Kafka não existisse, o Max Brod não existiria. Existe uma conjugação ali de coisa. Eu vou falar até um tempinho assim sobre a obra do Max Brod. O Max Brod era considerado, naquele período, uma figura culturalmente diferenciada. Publicações, palestras, conferências, participação no mundo cultural da atual República Tcheca, digamos, do período depois da Tchecoslováquia, etc. Não tem uma tradução de qualquer livro do Max Brod em português, com exceção dos diários, é claro, tá? Que falava do outro. Falava do Kafka. Agora, dele, não tem. Eu procurei em tudo que é sebo que existe por aí e me informei, não tem uma. Mas não vou adiantar agora também essa parte. Mas, então, todos esses relacionamentos aí, eles são importantes, relacionamentos da vivência dele e que se espelham na literatura. Eu vou procurar mais focar esse aspecto literário do Kafka, tá? Porque as interpretações aí não me cabe também muito, tá? Acho que poderia ficar mais com o autor Abraão, nesse sentido, porque é uma outra área, né? E aí nós não teremos o tempo suficiente para falar sobre isso. Mas, enfim, eu acho que algumas dicas aí, assim, do que nós podemos depois desenvolver lá, se houver tempo, em outros momentos ou em outros locais. Doutor Abraão, ainda bem na sua área, né? Kafka tinha uma relação complicada com o pai, né? E Metamorfose talvez mostre também muito disso, né? Metamorfose, Carta ao Pai, ele já tinha 36 anos quando escreveu Carta ao Pai, e ele escreveu essa carta porque o pai dele disse para ele, porque o pai dele, um dia, os dois conversavam, eles conversavam um pouco, mas o pai dele um dia pergunta para ele, mas por que tu tem medo de mim? Kafka não respondeu. O pai via que o Kafka tinha medo dele. Mas não é só o Kafka que tinha medo dele, a mãe tinha medo dele, as filhas tinham medo dele, os empregados tinham medo dele, né? Era um cara que despertava medo, né? Ele chamava todo mundo de cavalo, ou de, sei lá, de porco, chamava o Kafka, ele chamava o pai do Kafka, o Hermann Kafka, de porco, por a forma como ele comia e tal.
Então, ele era um homem bastante autoritário, mas muito vencedor, porque ele é um homem, Hermann Kafka, ele era um homem muito pobre, e ele se fez em Praga, né? Ele cresceu, tinha um negócio que ele geriu bastante bem e tal, e o Kafka tinha admiração pelo pai dele, mas muito medo também. Então, Carta ao Pai, que é uma carta longa, é uma peça literária, né? Ou seja, e aí ele argumenta, né, todo o medo que ele tinha do pai, como o pai, ou seja, ele comparava o corpo dele ao corpo do pai, enfim, né? Ou seja, e ele não pôde casar, por exemplo, né, que é uma questão que o Jeremy levantou, né, ele noivou 2 vezes com a Felice Bauer, depois noivou com outra mulher e tal, né, mas ele não conseguiu casar. Mas ele fez uma coisa maravilhosa, ele morre antes de completar 41 anos, na véspera de completar 41 anos, e depois de 100 anos da morte dele, ele está mais vivo que nunca. E vocês sabem, ele não está vivo por nós, que já temos alguma idade, mas ele está vivo com os jovens. Os jovens leem Kafka, leem Carta ao Pai, leem Metamorfose, e eles dizem assim, pô, mas por que os jovens gostam? Porque quais são alguns dos temas do Kafka? Tocam nos jovens, a solidão, a questão do pai, a questão do poder, a opressão, entende? O desamparo. Kafka, o que era, basicamente, né? Um ser humano profundamente desamparado dentro de um mundo que foi ficando cada vez mais complexo e mais difícil, e ele tinha uma paixão, o Kafka. Pelo menos, uma paixão ele tinha, que era a paixão de escrever. O Kafka, ele era apaixonado por escrever. O ano de 1912, na vida do Kafka, ele faz uma viagem com Max Brod. É interessante que o May vai trabalhar essa relação com Max Brod, porque o único texto que eu tinha escrito sobre o Kafka o título era O Irmão de Kafka, porque Max Brod, na verdade, foi o grande irmão do Kafka, né? Assim como Kafka foi para Max Brod, né? Apesar que ele tinha outro irmão, os irmãos Brod. Então, vejam, em 1912 ele vai visitar a casa do Schiller, ele vai visitar a casa do Goethe numa viagem com o Max Brod. E aí ele termina se encantando com a filha do porteiro da casa do Goethe, para ver. Ele era assim, ele era um homem estranho, tinha uma relação intensa com as prostitutas, isso é narrado, entende? E sempre noivando e sempre namorando, né? Enfim, teve muitas namoradas e muitas paixões platônicas. Mas ele tem uma dedicação pela escrita fantástica. A escrita era a vida dele. Mas ele não tinha noção que ele faria um grande sucesso. Tinha alguns escritores que valorizavam o que ele escrevia, né? Mas não dava para ter noção, em 1924, o que aconteceu com ele, com toda a obra dele. Ou seja, eu brinquei no texto que eu escrevi do que ri Kafka. Ele riria, né, se tivesse vivo do sucesso. Isso aí não estava nas contas dele, né? Eu acho que quando ele mandou queimar o livro, as coisas dele, eu intuo, né? Isso não é uma brincadeira de intuições, que ele sabia que o Max Brod nunca faria isso. Eu acho que Max Brod não duvidou, né, de que aquilo lá era material de alta preciosidade, era um legado, né? Porque por que o Kafka é tão importante? Por uma questão simples. O que Freud, aí eu quero fazer a pequena ponte entre Freud e Kafka. O que Freud traz para a humanidade? Ele traz uma coisa que não é agradável. Ele traz uma coisa que deveria ter ficado oculta. Ele traz o que em alemão se chama Unheimlich, que é o estranho. Dentro do ser humano existe uma coisa muito estranha. Se vocês me perguntarem assim, mas o que tem de tanto estranho no ser humano? O ser humano, ele tem uma capacidade destrutiva absurda ao lado de uma capacidade criativa absolutamente fantástica. Então ele tem uma capacidade criativa fantástica, uma capacidade destrutiva fantástica,
entende? E isso é algo muito desconcertante. O que vai vencer? Capacidade criativa, capacidade ou destrutiva? É o que, no mal-estar na cultura, é a pergunta que faz Freud. Vai vencer a crueldade? A pulsão destrutiva? Ou vai vencer a cultura? Deixa em aberto, né? Kafka também deixa em aberto, quando ele fala da esperança, que vocês conhecem essa famosa frase dele, quando dizem para ele se a esperança existe, ele disse: a esperança existe, a esperança é muita, mas não para nós. Né? Nós quase daqui a pouco podemos dizer a mesma coisa. Ou seja... Tudo, em geral, em relação a Kafka, há divisões. Por exemplo, tem uns que dizem que ele é o protótipo do escritor judeu. E outros que dizem, olha, ele não era um judeu praticante, ele não acreditava em Deus, ele ia na sinagoga 4 vezes por ano, em datas muito específicas, festivas. Uns dizem que ele é um escritor de linguagem simples, e outros dizem que, mesmo usando termos simples, é muito difícil de traduzir. Porque, por exemplo, a própria questão se era um inseto, uma barata, se era bem específico, ou se era simplesmente um bicho, depende de como se traduz. O Modesto Caroni mesmo dizia, olha, dependendo da maneira como se traduz, se dá mais conteúdo ou menos ao que está sendo dito. E também em relação à personalidade. Por exemplo, na relação dele com a Milena, ela disse nas cartas dela que ele era o sujeito para as coisas práticas mais desajeitado do mundo. Eles foram numa estação comprar uma passagem para uma viagem. E aí ele recebeu da moça o troco e disse, ela me deu a mais. E aí, devolvo, não devolvo, devolvo, não devolvo? Devolveu. Aí, quando saíram da estação, não, o troco estava certo. Volto para buscar, não volto para buscar, reclamo, não reclamo. Que ele passava o tempo inteiro desajustado em relação a coisas muito, muito pequenas, muito práticas. Mas na hora de escrever, escrevia rápido, era um monstro escrevendo. Agora, doutor Maia, o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, o que lhe parece mais destacado? O humor do Kafka, porque a gente ri lendo Kafka, ou o contrário, o fato de que é uma literatura que nos mostra esse lado monstruoso da vida? De todos os escritos dele, né, vamos chamar de romances e narrativas. Tem muito narrativas curtas. Eu acho que aí a gente encontra também um bom acervo para esse estudo que se está falando aqui, né? Nem todas essas narrativas, Júlia Mirto conhece bem, assim, os gêneros literários, elas se enquadrariam como conto, né? Naquilo que a gente define teoricamente. Então, o mais certo é chamar narrativas curtas. Bom, esses dois lados, sem dúvida, isso é um aspecto pouco citado, Kafka é um humorista. Tá? Isso é reconhecido nessa avaliação que se faz de muitas das narrativas dele. Só tem uma delas, que é aquela das máquinas que vão cada vez assim, trazendo maior sofrimento e destruindo as pessoas, e onde não há nada de humor. Nas outras, se nós quisermos considerar, até na Metamorfose, né? Começa a ler, como eles diziam, nos círculos que frequentavam lá, que ele estava junto, em algum local que estavam bebendo cerveja ali. Tá? Quem é aquele sujeito alto e magro ali? Tá? É um escritor, ele escreve umas coisas meio estranhas, assim, né? De uns bichos, de gente que se transforma, coisa assim. Essa era mais ou menos naquele período inicial
o que era considerado. Isso não retira, né, do texto dele também o outro lado, né, que é o lado, como foi bem exposto aí, né, que é o lado aquele que ele traz de dentro da sua solidão, da sua maneira de ver o mundo, da chateação de trabalhar com coisas burocráticas, da questão do pai, né, do relacionamento difícil e tal, e essa carta nunca foi entregue, na realidade, mas então tem esses dois aspectos, eu acredito, Ramiro, nos textos literários dele. E a outra abordagem, que seria essa da Milena e das outras mulheres, isso também está tudo relacionado, está tudo interrelacionado. É o tipo do escritor e obra que nós não podemos separar. Está misturado, né? Se a gente for examinar aqui, está tudo numa mesma, vamos dizer, uma raiz que construiu, que constituiu, que cresceu numa árvore, e essa árvore tem os seus galhos, né? E essa raiz a profunda lá do Kafka, ela vai se distribuindo pelos galhos de tal maneira que tu acaba vendo os reflexos de todos esses 40 e poucos anos na sua literatura. É mais ou menos por aí que eu vejo todas as questões dele, né? Tem um aspecto... Eu queria saber... Agora, o Max Brod, só para encerrar aqui, o Max Brod, voltando também a um outro aspecto que foi falado aí, tem centenas de artigos, parece que chega perto de 1 milhão hoje, os sites que têm referência a Kafka no mundo inteiro. Então, é o tipo do ícone que se transformou. E sendo um ícone, começa a haver coisas de lendas, né? Vai passando de um para outro. É por isso que nós, quando estudamos, temos que pegar as biografias e olhe lá, porque a influência do Max Brod no que foi escrito sobre o Kafka, depois foi ele que levou adiante, é muito grande. E aí encaixa essa questão do judaísmo. Só sobre isso tem mais milhares de artigos publicados a respeito. Entra o Max Brod como sionista, influenciando o Kafka naquele período. Então, isso se distribui as opiniões as mais variadas que vocês quiserem. Tá? Então, isso também faz parte de todo esse mistério, né, que nos conduz a essa literatura que perdura tanto tempo, né, e vai perdurar e que atinge as mais variadas faixas etárias. Né? Juremir, pessoal, eu queria saber, até para quem for, como é que vai funcionar o evento, o pessoal se pode ser acessível para qualquer um participar, e depois também a dinâmica, o pessoal vai poder fazer perguntas para os palestrantes, como é que vai funcionar lá no Goethe? Quem é que se habilita aí? Quem está organizando isso é o nosso coordenador da Casa Memória, o Salus, que o Juremir conhece, junto com o pessoal do Instituto Goethe. Eu só vi o convite da forma... E a editora Arquipélago também. A editora Arquipélago, sim. Junto com o Goethe e junto com o... 4 que estão ali embaixo, né? Isso. É importante... Então, o que me conta é que seria essa apresentação, essa palestra, parece que vai ter alguma coisa depois, um coquetel, não estou bem certo disso, né? Aqui diz assim, ó, tem a exposição, começa com isso. Então, o coordenador, certamente vão abrir para perguntas, um período de tempo, imagino eu, né? Mas não sei nada mais do que isso. O importante é destacar, Nando, é o seguinte, palestra do Dr. Nilson Mai, na noite, 19 horas, do dia 14. A palestra do Abrão Slavutsky no dia 28. 21. No dia 21, desculpa, no dia 21.
Na quarta seguinte, né? Isso. E tem também a exposição da qual o Nando ia falar agora. Tem a exposição. E um filme também. Um filme. A exposição é dia 14, né? Dia 14, após a palestra. A palestra começa às 7 da noite, com o doutor Nilson Maia e a mediação do senhor Juremir Machado da Silva. Aí depois no dia eu 21... acho que no... Oi. Sim. Dia 21 é que tem... A outra quarta. Que vão falar a Fernanda, que é uma das proprietárias da editora Arquipélago, que ela é advogada, e sobre toda a questão da discussão do legado da obra do Kafka, se era para a Alemanha, Tchecoslováquia, Israel, as filhas do Max Brod, etc., toda aquela discussão jurídica que aconteceu, né, em Israel, e ficou, no fim, tudo que o Kafka escreveu, etc. e tal, que estava com o Max Brod, terminou ficando para o Estado de Israel administrar, né? Era um escândalo, né? Estava lá na casa do que o Max Brod já tinha morrido, a esposa do Max Brod já tinha morrido, e as filhas do Max Brod não tinham muitas condições de cuidar de tudo aquilo, era um caos aquela casa. Então tem toda uma discussão jurídica, e eu que quero falar sobre 100 anos com Kafka, né? Vou brincar com o título de geral, né? Ou seja, eu queria dar um exemplo de como é que o Kafka pensava, surpreendente. O Kafka surpreendia todo mundo, né? Surpreendia a Milena, né, nesse delírio obsessivo dele, se pagou, se não pagou, se entrega, se não entrega, parecendo o homem dos ratos do Freud, né, que fazia a mesma coisa, esses obsessivos enlouquecidos, né, já paguei, não paguei, quanto e tal, não sei o que mais, e essa inadaptação do Kafka à vida prática comum. Mas, em compensação, olha só como é que o Kafka, em meia página, não vou ler, mas vou contar para vocês, ele interpreta uma das grandes obras, que é o Dom Quixote de La Mancha. Eu vou falar rapidamente. Então, o Dom Quixote é o herói, e o Sancho Panza é um gordinho, baixinho, um burrico, tá entendendo? Sem imaginação, né? O Sancho Panza, inteligentemente, nunca ia atacar os moinhos, mas se ninguém atacasse os moinhos, que é uma metáfora, né? A história não era atrativa, né? Ou seja, bom, mas assim, então o Sancho Panza está ali, né? De acompanhante. O que faz o Kafka com essa história? Ele disse assim: Sancho Panza, que isso aí está num livro dele, Narrativas do Espólio, A Verdade sobre Sancho Panza. Ele diz que quem inventou o Dom Quixote foi o Sancho Panza. Mas como ele não queria se vangloriar, ele mandava o Dom Quixote na frente, mas ele que era a cabeça pensante. Então, o que ele faz, o Kafka, com essa história famosa? Ele inverte a situação, ele cria uma brincadeira onde o herói é o Sancho Panza e não o Dom Quixote. Essa capacidade do Kafka está presente em toda a obra dele. Ele surpreende o tempo todo. O que quer um poeta? O que quer um escritor? Se ele é previsível, se ele não surpreende nunca, ou se surpreende pouco, se ele inventa pouco, se ele diz pouco de nós, os leitores nos abandonam, não querem saber. Kafka descobriu uma forma de escrever que fascina não só a nós, eu estou dizendo, ele fascina os jovens. Adolescentes, agora, sexta-feira eu estou indo a um colégio para conversar com adolescentes, 15, 16, 17 anos, sobre o quê? Sobre o que nós estamos falando, Metamorfose, Carta ao Pai. Os adolescentes se interessam por Kafka. E isso é uma coisa desconcertante, né? Porque como é que adolescente hoje vai se interessar por Franz Kafka? Então, isso que é uma coisa que nós temos que levar em consideração. Kafka, ele é um gênio da literatura, e a palavra gênio aí não está sendo usada de forma pouca, né? Perfeito.
Doutor Mai. Para terminar a programação ali, Juremir, que eu estava dando, o nome vai ser as quartas, porque a programação é Quartas com Kafka. Então, começa lá no dia 14, tem a exposição, e sempre às 7. Depois tem a palestra do Dr. Nilson Mai, que é Kafka e o Pesadelo da Razão. Depois, na outra quarta, dia 21, a Fernanda Barbosa e o Dr. Abraão, O Legado de Kafka no Século XXI, também às 7 da noite. E depois, na outra quarta, dia 28, a exibição do filme A Glória da Vida, que é em cima do livro, do romance do Franz Kafka. Essa é a programação do Instituto Goethe completinha aqui, Juremir. Belíssima programação, imperdível. Na primeira eu estarei lá como mediador, com satisfação, e depois irei lá para ouvir, porque me parece uma programação excelente. Doutor Mai, outra discussão sobre Kafka é, por exemplo, se toda essa descrição das engrenagens da burocracia, o sujeito que está sendo processado, mas não consegue saber por que ele está sendo processado, toda essa engrenagem burocrática opressora, se ela seria uma questão universal em relação à pequenez do homem no seu universo, nos sistemas em que ele habita, ou se seria uma crítica a sistemas políticos concretos, como o que viria a acontecer na União Soviética. Porque tem uma discussão, Kafka era socialista, era anarquista, há um Kafka político? No início da apresentação lá, eu separei, não me lembro exatamente quanto, mas me parece que entre 9 e 11 citações desse tipo. Inclusive, tem algumas extraterrestres no meio, no decorrer dos epítetos que foram dados ao Kafka. Eu acredito que não tenha praticamente quase nada disso aí tudo. São tudo interpretações que foram vindo no decorrer do tempo, à medida que ele foi se tornando um ícone. Assim como James Dean, assim como Marilyn Monroe, tem camisetas, tem copos, tem com a figura do Kafka, como tem com a Frida Kahlo. Vai no México, em tudo que é canto, estão vendendo na rua. No momento que a pessoa se torna assim, dessa forma, em diversos continentes, digamos assim, ele acaba se tornando uma figura onde a lenda, muitas vezes, né, suplanta a realidade. E como já se disse sabiamente no filme do John Ford, O Homem que Matou Facínora, um dos maiores filmes de faroeste de todos os tempos, ao final, ele rasga o jornalista toda a história que foi e diz: entre a realidade e a lenda, quando ela constitui o que já estava ali da história, publique-se a lenda, fica com ela. Né? Então, isso aí é fantástico. Vocês vão ver lá, tem tudo que é coisa possível para relacionar alguns aspectos da obra dele. É um profeta que já em 1919, 20, 21, previu o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, o nazismo. Não, só um pouquinho. Vamos ficar com a realidade do texto dele. Me interessa, Kafka, analisar com a sua vida constituída, que tem até ali, entende? Já é o suficiente para interpretar o relacionamento pessoa-escritor com a sua produção. Isso é mais que isso. Tá? Transcendental. Recebeu informações de visitantes de outro planeta. Não,
tudo isso existe. Não dá, né? Não dá, né? Porto Alegre teve um bar nos anos 80, um pub tradicional chamado Kafka. Então, eu estava lendo outro dia um dos contos que é informação para uma academia. Bom, nós vamos ter que analisar lá a questão das traduções. Isso é outro capítulo. Precisa mais uma palestra só para falar em traduções e a confusão que dá isso. Informe para uma academia em que é um macaco, né? Que vai e fala não, ele expõe para a academia, daqui a pouco alguém do meio diz assim, um símio, coisa nesse sentido, mas ele fala. Faltou alguém dizer, Kafka previu o planeta dos macacos, né? Aquele primeiro filme que ficava lá a Zira e o outro ali, daqui a pouco um diz assim, mas ela fala, né? O humano, no caso, depois inverteu na sequência dos filmes. Então, tudo é possível criar em cima de alguma história, de alguma frase, de algum conceito, de alguma coisa dos diários do Kafka que ele tenha dito, para dizer que era uma premonição, que era um profeta, que disse, vamos discutir isso aí, mas eu estou fora dessa aí. Eu quero saber do escritor, da importância dele, do texto dele, da valorização, dos reflexos que pode ter na literatura no decorrer do tempo. Esse é o foco. Não vou entrar em outros detalhes. A gente só temos mais 4 minutinhos de programa. Só para ver, doutor Abrão, como o cara é moderno mesmo, olha aqui, ó. Esse é um videogame que tem aí atualmente, que são jogos, né, baseados no universo kafkiano. É um videogame que tem aí, são jogos que o pessoal baixa aí e joga. Só para você ter uma ideia, né? Do que estava falando enquanto ele é atual, né? Só para você ter uma ideia. O que faltou dizer, Juremir? Olha, todo mundo em quarta-feira lá, né? Todo mundo ir todas as quartas, ver o filme, ouvir as palestras e aproveitar e ler Kafka, né? Quem ainda não leu, ler Kafka, porque é bom, é uma leitura que tem um primeiro para começar, Juremir, o cara que é um neófito, nunca li Kafka, viu o programa, eu vou querer ler. Tem alguma dica que vocês deem para o cara o iniciar em Kafka? Eu não sei, vamos perguntar para os nossos convidados. Eu começaria pela Metamorfose. Abrão. O Juremir, digamos assim, eu acho que tem 2 livros, né, que eu sugeriria. Um é a Metamorfose, que é considerado talvez a melhor novela já escrita, né, e outro é Carta ao Pai. A Carta ao Pai, eu acho que é algo que toca todo mundo, né, porque é bacana, né, ver um filho escrevendo uma carta maravilhosa, sofrida, né, ao mesmo tempo, né, mas muito interessante. Eu acho que Carta ao Pai é uma carta que tem um poder terapêutico, né, ou seja, a Metamorfose também, né, mas Carta ao Pai é uma coisa incrível, é ele contando tudo, como é que foi a história da relação dele com o pai dele. Entende? É uma coisa muito interessante, porque cada ser humano tem uma relação com seu pai, né? 1000 histórias, algumas maravilhosas, outras tristes, algumas sofridas e tal, enfim, isso toca todo mundo, por isso que eu começaria por aí, nesses 2, né? Mas teriam outras sugestões aí do meio, não sei. Doutor Mai. Eu concordo, talvez, porque não vai dar tempo, né? Se o pessoal tem que trabalhar, tem que estudar, não vão conseguir ler o Castelo, por exemplo, né? O processo precisa tempo para ler. O Kafka não é assim também, para ficar lendo, senão toca e não vai entender nada. Tá? Até para poder. Então, eu concordo. E talvez Narrativas do Espólio, esse livro... Excelente. Que tu tens aí, né? É que ele... Aí
pode pular, pode ler algumas narrativas mais interessantes, não outras, mas eu concordo, seriam as mesmas indicações, Juremir e Nando. Muito obrigado, gente. Obrigado, doutor Nilson, Mai, doutor Abraão, muito obrigado, foi um prazer. Tudo certo, né, Juremir? Eu acho que viajamos bem no tempo. Eu tenho certeza, sim, foi ótimo, a conversa foi maravilhosa. Agora, eu tenho certeza que o Abraão, como psicanalista, de vez em quando, ele coloca o Freud no divã, não coloca, não? Não dá claro que tem que colocar, como a gente se coloca a gente, né? Ou seja, eu prefiro me colocar a mim, mas o Freud é inevitável que a gente coloque, a psicanálise também tem que ser analisada, né? Eu queria dizer duas palavras, uma para o Nando, que eu fui teu ouvinte, Nando, durante décadas, tanto do futebol como em geral, e então eu sempre fui um admirador do teu trabalho. E o Juremir é o nosso jornalista rebelde, criativo, que, que produz muito e que tem esse viés, né, Juremir, do debate, de produzir, cria dentro do Rio Grande do Sul, e não só no Rio Grande do Sul, né, o Juremir já é conhecido no Brasil, um clima de debate que eu acho absolutamente saudável, né? Ou seja, é uma coisa que faz falta para nós. Esse programa de vocês dois aí é um programa que tem que ter vida longa, é um programa maravilhoso que eu já achava há muito tempo. Eu disse para o Juremir que quando estava o Fischer e tu, né, Juremir, sábado de manhã, às vezes eu ficava escutando vocês com muita alegria. Obrigado, Abraão. Nos deixa feliz. Olha só, eu já estou velhinho, está na hora de tomar jeito. Eterno rebelde. Tchau, gente. Até a semana que vem. Pensando bem, tchau. Volta no próximo sábado, 9 Um abração, meio. Um abração para todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço.